Boa noite, amigos. Você já deve ter ouvido mais de 1000 vezes essa expressão, pedra cantada, né? Mais do que cantada, mais do que desenhada, mais do que antecipada, mais do que prevista, mais do que óbvia, era a saída do Alessandro Barcelos da vice-presidência de futebol do Internacional. Agora, eu acho que o presidente sairia numa situação mais confortável demitindo o Alessandro Barcelos se tivesse ganho o Clássico Grenal. Por quê? Porque eu vou tentar explicar aqui. Vamos ver se eu faço entender. O Alessandro Barcelos ganha o Grenal, ia sair por cima. Não tem problema nenhum. Só que o Alessandro Barcelos agora pode sair por baixo, pode até não concorrer, né? Mas se o presidente do Internacional demite ele ganhando o Clássico Grenal da quarta-feira passada, o presidente do Internacional teria argumentos de sobra. Olha, não foi por causa de resultado, não foi por nada, né? É coisa política mesmo, cada um vai procurar o seu caminho, nós vamos tentar continuar melhorando aqui, somos líderes da chave, já classificados na Libertadores da América praticamente, bem no Campeonato Brasileiro e tal. As duas partes iam ficar confortáveis. Hoje o presidente teve que dizer mais coisas, né, do que diria ao natural. Ele disse, olha, eu não podia ser o último a saber, eles estavam aqui dentro, podiam ter me avisado, foram fechando com outros movimentos e tal, e então não era justo que eles ficassem aqui dentro e tal, eu vou ficar mais próximo do futebol, mas aí nós vamos chegar a algumas conclusões. Vai ficar o Rodrigo Caetano no vestiário. Já renovaram com o Rodrigo Caetano? Eu ontem ainda falei que o Rodrigo Caetano não tinha renovado, só se renovaram hoje, que é até o final do mês de fevereiro. Vou mandar um recado para o Rodrigo Caetano. Ontem eu mandei uma mensagem para o Alessandro Barcelos, porque o Sopa de Granada, enquanto estava falando direto lá do Canadá, deu uma notícia, ó, caiu o Alessandro Barcelos. A gente sabia que ia cair, não sabia que dia. E aí ele disse, caiu, eu disse, não, então o presidente vai anunciar na entrevista de amanhã de manhã, que seria às 11 horas. Logo em seguida trocou para as 17 horas. O presidente explicou que desde que assumiu, ele convidou todos os movimentos. E o I9 até convidou para compor o conselho de gestão. E o I9 disse que não, que ia ficar absolutamente na oposição. Todos os outros, de uma maneira ou de outra, foram convidados e até participaram. O povo do clube participou, Convergência participou, né? O Academia Colorada participou. Enfim, todos que quiseram participar, participaram. E aí, agora, se saem junto, até em solidariedade ao Alessandro Barcelos, o José Olavo Bisol, que é do Convergência, e também é um movimento que compõe o trio ali, Convergência, I9 e Academia Colorada, né? E aí... Ele é genro do presidente do Grêmio. Ele é genro do presidente do Grêmio? Não. Ele é genro do presidente do Grêmio. Inclusive, quando nasceu a neta do presidente Romildo, o presidente queria fazer a Maria virar gremista e era uma briga, porque ele, né, um ensinava o hino do Grêmio, cantava o hino do Grêmio, o outro cantava o hino do Internacional. Mas era prodígio, recém-nascido, ensinando a cantar o hino. Não, mas cantavam, né? Cantavam já para ela ir se acostumando e tal. Ali, o André Luiz, o André Luiz, o que houve? Água. Tá, não, eu achei que estava baixo o microfone, fez assim. O André Luiz, que é assessor da presidência, também acho que vai deixar a presidência, a assessoria da presidência. O Flávio Ordoc, também assessor direto do presidente Marcelo Medeiros, deixa, porque também é do movimento Academia Colorada. O André Luiz é do Convergência Colorada. O Humberto Busnello é do Convergência Colorada, sai do Conselho de Gestão. Que era uma pergunta que o Marco Antônio estava me fazendo fora do ar, mas estava entrando no programa e não pude responder. Então agora respondo com detalhes. Ele é do Convergência, que compõe a situação e estava na gestão. O Vitor Grunberg era vice-presidente de administração, entrou justamente no lugar do Alessandro Barcelos, nas horas vagas é neto do Lauro Quadros, e vai concorrer, não, vai compor aí essa associação de movimentos. E o Nelson Pires, vice de marketing, também sai.
Aí eu me pergunto, doutor Silva, faltando 3, 4 meses, se saísse só o vice de futebol e os outros continuassem trabalhando lá dentro, não tem como armar contra o presidente. Mas não é... Não sei se precisaria sair toda essa gente, mas de qualquer forma fica um clima, né, pesado. A saída em conjunto, como foi, né, dá razão ao presidente Medeiros. Né? Porque eu acho que o presidente, ou a gestão, a situação, tem o direito de indicar um candidato à sucessão, não indicar o sucessor, porque nós estaríamos na monarquia, mas indicar um candidato à sucessão. E não estava resolvido isso no movimento do presidente. Havia duas posições ali, havia divergentes com relação a nomes. Né? E aí o vice-presidente de futebol, e sempre a preocupação foi essa, por isso que eu pedi o adiamento das eleições, né? Porque não é só, não terminaram as competições, não. Licitei várias vezes na rádio e aqui, ó. Vai alternar a gestão com o campeonato em andamento, né? Sendo que o vice-presidente de futebol estava se constituindo, ou está se constituindo como um candidato. Né? Como é que não vai entrar política dentro do vestiário se o sujeito que está lá, né, representa um grupo político que está na gestão e está articulando uma candidatura, né, paralelamente ao direito esse do presidente, do seu grupo político, também indicarem ou participarem dessa discussão para indicar alguém. Então é muito cômodo, né? Fica nos cargos, né? Articula paralelamente, né? E eu acho que é uma questão até de certa forma ética, né? Quem está lá teria que ter comunicado ao presidente, né? E deixado os cargos antes, né? Mas eu acho que essa história também não está tão bem contada como parece estar, né? Porque o futebol do Internacional está muito mal, muito mal. O Grenal foi assim, foi avassalador para a realidade futebolística do Internacional. Avassalador. O Internacional não Porque jogou... é uma sequência, né? E não jogou nada. Mas ninguém joga nada de uma hora para outra. Entende? A sequência justamente revela essa realidade avassaladora, né? É uma realidade tenebrosa com relação à situação do Internacional. Então, antes de qualquer coisa, antes de falar em política, e aqui eu estou falando para o torcedor que está pouco se lixando para a política e está preocupado, sim, com o futebol do Internacional, deveria ocorrer uma mudança no departamento de futebol. Eu sou do tempo que caía técnico, treinador, né, quando estava mal. Né, de um tempo para cá... Vice de futebol. De um tempo para cá é que se perenizam os vices de futebol por questões políticas, por alianças políticas, né? Como foi o anterior a esse. Eu dizia, isso é vice-presidente de futebol nato, né? Porque aconteceu tudo o que aconteceu, né? E ele permanecia, não sei se por amizade, por influência de alguém, né? Então, eu acho que a realidade do futebol também exigia mudanças no futebol. Ou cai o presidente, e o presidente não cai, porque é eleito, ou cai o vice-presidente de futebol, e esse é passível, né, de ser afastado, ou muda o treinador. Né? Sobrou para o vice-presidente de futebol. Então, e era preciso fazer isso para dar uma satisfação para a torcida, porque não tem como não mudar. O Internacional não pode permanecer na situação que estava. Agora tem que voltar a frequentar a igreja, terreiro, sei lá o que mais, o presidente do Internacional. E eu não estou dizendo que ele não soubesse lá atrás de uma parte do que eu vou falar aqui. O Inter estava na 2ª divisão. Quando ele se candidatou, Sim, o Inter um caroço. já tinha embalado rumo à 2ª divisão e ele era candidato e as coisas só pioravam e acabou caindo. E agora pegou uma pandemia, que era um ano que o Inter tinha terminado razoavelmente bem o ano anterior, o Cudê começava a fazer um trabalho razoável e tal, e emperrou tudo. Arrancou de novo bem no Campeonato Brasileiro, aí vem os Grenais e o Internacional vê o Grêmio e se borra todo, essa é a verdade, nos últimos tempos. É uma expressão chula, mas é... Mas o REC tem um momento da fala do Marcelo, do presidente Medeiros, né, que eu acho que é também contundente e é revelador de um recado. Né? Quando ele diz assim, não teremos vice-presidente de futebol,
né? Eu entrarei no vestiário, estarei presente nas viagens, no vestiário, para interferir no futebol, né? E falou também no Rodrigo Caetano. Eu acho que, de certa forma, ele está revelando a carência que o Internacional tinha. Por quê? O Rodrigo Caetano é um profissional. Eu sou a favor da profissionalização, acho que tem que responsabilizar profissionais, contratar profissionais competentes, mas não pode terceirizar o vestiário para um profissional. Já chega o técnico, que vem ele, toda a sua entourage para assumir o futebol, e aí ainda tem um outro profissional que, junto com o técnico, administra o futebol. E o papel do vice-presidente de futebol? Isso que o presidente está propondo fazer agora deveria ter sido feito pelo vice-presidente de futebol. O papel dele é esse. O papel do vice-presidente de futebol é interferir no futebol, incidir em momentos críticos, como foi esse momento da sucessão de resultados negativos em Grenais, para mudar essa realidade. É para isso que ele está lá, para isso que ele exerce um cargo político, para isso que ele foi convidado, para isso que ele aceitou. Então, acho que há um certo, como é que eu vou te dizer, anteparo, um certo receio do presidente em dizer isso também. Era preciso mudar o vestiário, né? Claro que a questão política também pegou, mas também vamos dizer vamos assimilar uma realidade. O presidente disse que não sabia disso, todo mundo sabia. Estava na imprensa. Pelo amor de Deus. Estava nas redes sociais, né? Então essa não é a verdadeira causa. Essa é uma causa ponderável, relevante, importante, né? Eu dou razão ao presidente, né? Dou razão ao presidente. Quer dizer, não pode o cara estar presidindo e estar construindo uma chapa de oposição quando ele é a situação. Não dá, né? Se está na gestão, sai da gestão e vai construir. É o ônus, né, de quem é a oposição. O Grêmio cometeu um erro em 2008, mantendo o Krieger, que não se dava com o presidente Paulo Odoni. E o Tcheco até hoje diz que aquilo lá entrou no vestiário. Eu gosto muito do Dr. Krieger, mas o Dr. Krieger, ele trabalhava mais na área política do que no futebol. Porque estava extremamente vinculado à sucessão. Como é que não vai entrar? Tu mesmo está falando da renovação do contrato do Rodrigo Caetano. Né? Por que não renovam? Tá, mas o candidato, pretenso candidato da oposição, né, um dos cogitados pela oposição, estava lá dentro do vestiário. E quem tinha caneta para renovar, quem tem a caneta para renovar, é o outro que está presidindo, que é de outro grupo político e que é da situação que o outro também faz parte. Quer dizer, é uma loucura, né? É uma loucura. Como é que não vai entrar dentro do vestiário? Entra. E à medida que essas eleições avançassem, e é por isso que eu levantei, e por isso que eu requeri o adiamento das eleições, em razão da excepcionalidade da pandemia e da prorrogação dos campeonatos para depois, final em fevereiro, como vai ser o Campeonato Brasileiro, né? E, lamentavelmente, não foi aceito, porque é óbvio, vai ingressar no vestiário como sempre ingressa. Marco Antônio Souza, feliz da vida, não perde mais Grenal, mesmo está sem adversário aqui no Rio Grande do Sul, ou está preocupado porque o desempenho não é tão bom assim, o Inter acaba salvando a má performance do Grêmio, inclusive na finaleira do Campeonato Gaúcho. Quase ficou no Novo Hamburgo, depois passou pelo Internacional, e aí, em 4 jogos contra o Caxias, perdeu 3. Mas foi campeão. E está se sustentando aí nos clássicos grenais. Ou estou dizendo alguma bobagem? Boa noite, Reca. Boa noite. Amigo Sigmund, boa noite. Prazer estar aqui. Boa noite aos Desculpa eu não te cumprimentar, mas é que eu fui já saímos direto. Praticamente interpelado pelo apresentador. O programa já quando está quente, já... Quando ele fica com as bochechinhas vermelhas ali. É que está quente aqui. Eu não sei se o ar está normal aqui. Então tá. Rec, obviamente que o desempenho do Grêmio não era aquele que nós esperávamos. Tem mais um outro fator que é aquele jogo no Chile foi preocupante. Eu vi naquele jogo o Grêmio usar uma expressão rodeão que eu nunca tinha visto. Se eles jogarem aquilo contra o Internacional que se cuide, porque a coisa vai ser feia. E parece que aquele é o esquema de jogo deles. Mudou o treinador, agora faz pouco tempo não,
mudou antes da pandemia, no início, e teve tempo de treinar depois. Eu fiquei impressionado com aqueles caras, com aquele esquema de jogo, aquela velocidade, aquela mudança de posições. Tem um lateral direito ali, né? Pô, nossa, como é o nome dele? Força lida? Pô, se aquele cara joga sempre aquilo, talvez não jogue sempre, né? Não, mas ele é um cara já conhecido. Ele é bom jogador. Ele jogaria em qualquer time brasileiro. Certo? Não sei se ele joga sempre aquilo. Ele é bom jogador. Mas realmente eu fiquei impressionado. Agora, o Grêmio é uma coisa que a falada, eu nem sei se é exatamente isso, mas a falada imortalidade. Quando vai caindo, ressurge com uma força que é diferenciada. O Grêmio estava mal na Libertadores. Se o Grêmio perde o Grenal, ia ficar numa situação muito delicada. Teria que ganhar as duas obrigatoriamente. As duas em casa e obrigatoriamente. Obrigatoriamente. E agora inverteu a situação, porque olha só, se o Internacional tem que ganhar as duas fora também. Antes o Grêmio podia ficar na mão do Inter. Agora o Inter está na mão do Grêmio. Agora o Inter pode ficar na mão do Grêmio. Porque olha só, se o Internacional não fizer um ponto. Não, um ponto ele vai para 8. Não, mas aí é o seguinte... os outros não conseguem. Não, aí é que tá. O América quase morre. Porque o América tem 4 pontos. Se empatar, vai a 5. Aí teria que fazer uma goleada no Grêmio. O Grêmio pode até entregar, mas o Grêmio não vai querer ser humilhado. Para chegar nos mesmos 8 que o Internacional passará a ter. Agora, se o Inter inventa de perder, o América fica com os mesmos 7 do Internacional. O Grêmio de 7 pula para 10 e morre o outro. O Grêmio vai para... Se ganhar as duas, vai a 3. Não, mas aí eu vou chegar. Aí é o seguinte, vamos para a penúltima rodada. Ganha o América do Internacional. Mas pode ganhar. É lá. Né? O Grêmio ganhou lá. Mas o América encrespou com o Internacional aqui. E ganhou dos chilenos agora. Não, empatou. No final ganhou uma e empatou a outra dos chilenos, que são os 4 pontos que eles têm. Eles perderam para o Inter e perderam para o Grêmio. Perderam para o Grêmio em casa e para o Inter aqui. Podem ainda se recuperar, porque ainda pega o Grêmio e o Internacional, o América. O América ganhando vai a 7. A Universidade Católica perde para o Grêmio vai a 10. 10, Grêmio, 7 América, 7 Internacional. O Inter não pode tomar goleada também, porque senão inverte o saldo. Aí decide-se tudo na última rodada. O Inter no Chile contra um morto, que é o Universidade Católica, mas sabe como é que é, vai querer jogar pela honra, aquela história, e tem a história da Sul-Americana, acho que ainda vale para essa etapa, ou não vale mais, vale ainda. E o terceiro do grupo pode ter chance se tiver com pontuação suficiente. E o Grêmio pode entregar para o América. Aí fica, o Inter ganhando fica com 10, o Grêmio perdendo fica com 10, e o América ganhando fica com 10. O América tem que ganhar 2 para ir a 10. O Inter tem que ganhar 1 para ir a 10. O Grêmio tem que ganhar 1 para ir a 10. Só que o Grêmio não pode entregar muito fácil, porque senão... Vai entregar. Não, estou dizendo, podia colocar um time descaracterizado. Mas o time descaracterizado não leva. Esse mexe está difícil de fazer. O que o Grêmio fez contra o Flamengo, por exemplo, não tem como fazer agora, porque se o Inter ganhar de goleada no Chile, pode sobrar o Grêmio daqui a pouco. É que o Grêmio... Na realidade, discordando do Marcos, não é a força da imortalidade gremista, é o milagre da ressurreição que o Internacional pratica há muito tempo. Ressuscita morto há muito tempo, não é o caso do Grêmio. Eu disse... ressuscita... Não é balaca o que eu vou dizer aqui, mas eu disse para todo o Brasil, porque a audiência foi de 40 milhões de pessoas no SBT. Aliás, parabéns. Segunda ou terceira maior audiência da história do SBT. Eu acompanhei obrigado. Obrigado. Parabéns. Aí uma das últimas frases que eu disse, quando o Renato estiver mal, marca um Grenal, está tudo resolvido. E também disse uma em relação ao CUDE. Aqui no Rio Grande do Sul, o presidente garantiu o CUDE hoje. Aqui no Rio Grande do Sul, só se garante depois de ganhar Grenal. O técnico só acontece se ganhar um Grenal. Né? Como é que não vai garantir? Sim. Vai fazer que nem o Pífero fez na véspera do jogo? Não tem como, tem garantia. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Sim, tem. Ele só se garante ele, senão daqui a pouco uma hora cai. Imagina se tomar outra porrada do Grêmio sábado que vem. Sábado que vem tem Grenal de novo.
E outra coisa que o Marco falou que é importante, né? Eu, né, gosto de ver futebol bonito, né? Diz que de vez em quando é bom ver um jogo europeu. Sim. Inglês, um jogo Não interessa quem está jogando. Prende a gente. Mas o que me interessa, como torcedor do Internacional... É o resultado. É o resultado. Entende? O resultado. O Grêmio buscou o resultado, ganhou de 1 a 0. Mauro Galvão me disse uma coisa que é coisa bem de jogador de futebol das antigas. O Inter quer jogar. O Grêmio quer ganhar. O Inter entra para jogar. O Grêmio entra para ganhar. Mas aí falta... E eu escrevi isso. Aí falta visão. Porque com o que ele tem na mão, com a pandemia que não possibilitou, né, um entrosamento integral do time, né, não dá para fazer o que ele fez no Grenal. Né? Pô, vou usar uma expressão que eu não gosto, mas tem sido a expressão da moda. Né? O Internacional lateralizava a bola, recuava a bola não sei quantas vezes, ficava perigosamente jogando, né, na frente, atrasando para o goleiro, quer dizer, e que dê a verticalidade. Mas que o Grêmio tem de sobra, né? E outra coisa... O Grêmio tem Alisson e PP. E outra coisa que eu digo... Aí que tá. Válvula de escape. Tentar ganhar atacando, né, só traz vantagem. Porque se tu não fizeres o gol, tu vai estar lá perto, na área do adversário. E o adversário longe da tua. Vai ter uma falta perigosa, vai ter um escanteio e o adversário longe da tua. Então, assim, é de uma burrice. Isso só faz quem treina muito, quem tem um plantel qualificado, que não é o caso do Internacional, e entrosado, que também não é o caso do Internacional. Então tem um erro conceitual nisso aí. Mas, Rec, sabe, eu até queria fazer um parênteses. Está circulando aí na internet um videozinho que aparece um gol. Não, aparece um gol do... Sim, eu botei ontem aqui. Do Everton. Quer ver? Podemos botar de novo aí o Maurício Freitas. Já lá no Benfica. Imitando o PP. Não, o lance é exatamente igual, impressionante. E isso também disse na transmissão. A lá Everton foi o meu depoimento de gol. Quando eu estava assistindo a transmissão, e eu disse a mesma coisa em casa. E para a Isabela que assistiam comigo. Eu disse o seguinte, quer ver como eles vão dizer que foi um gol a la Everton? Mas não deu 2 segundos. Eles põem essa anta aqui. Não, mas sabe o que é? Como a transmissão era para um público diferente, lá em Fortaleza, lá na Bahia e tal, eles não têm esses detalhezinhos que para nós é óbvio. Não, foi interessante os teus comentários por causa disso. Não, então assim, foi impressionante. Mas sabe que tem uma coisa no Grêmio, eu já falei... vamos botar os dois, o senhor vai falando só para pegar o ponto na hora. Olha aí, ó, nós colocamos ontem aqui, ó, ali, ó, com a camisa vermelha o Everton, e o goleiro caindo para o mesmo lado. Engraçado é que invertem as camisetas, né? Muito engraçado isso. A camiseta, o Everton jogando com a camiseta vermelha e o outro time de azul, e aqui o PP. É impressionante esse lance, a semelhança, é praticamente uma repetição. Mas, Rec, eu quero te dizer uma coisa aqui, que essas coisas do Grêmio, mas tem uma coisa que é inconcebível no Grêmio. Inconcebível. Eu não consigo aceitar, não consigo imaginar por que se faz isso. Escanteio de calça curta. No escanteio que o Grêmio bateu direto, saiu o gol do Ferreirinha contra o Palmeiras. Certo? O Grêmio cruzamento do Alisson contra o Ferreirinha. Mas foi de escanteio. Sim, escanteio. Escanteio cavado pelo Ferreirinha. E uma bola baixa, aliás, né? Sim. Que se não fosse baixa, ele não alcançava. Também tem e o Vitor Hugo, que tinha entrado o zagueiro para defender, fechou a casinha, o Luxemburgo meteu 3 zagueiros, depois foi em cima do 3º zagueiro. Não, mas tu vê bem uma coisa. O Grêmio não bate escanteio. Olha só, ele vai lá, põe os zagueiros na área. Bate aquela bolinha para o lado, volta, perde a bola. Via de regra. Ou a bola começa a voltar, volta lá para a intermediária, da intermediária às vezes volta para o meio de campo. Os zagueiros que se desgastaram correndo até a área, se desgastam correndo de volta. E não vai a bola para a área. É inacreditável. E quando batem mal. Aquele escanteio do Ferreirinha foi mal batido. A bola quase a meia altura, certo? Na primeira trave. Tá bom, saiu o gol. Ótimo. Mas aí tu pega o seguinte. Segundo lance que eu quero te dizer, que tu vai dizer que eu sou chato, porque eu já falei isso aqui inúmeras vezes. Lateral do lado da área. Via de regra, o que acontece? O lateral bate, vem o cara correndo, dá no peito, devolve porque bateu o lateral, vem 3 em cima e acabou a jogada. Tu acha que tem que bater direto para dentro da área? Mas é óbvio. Não, né?
Mas é óbvio. E aquilo ali é só treino físico, é força. Força. O que Ceará fazia isso. Como é que foi o Ceará? Bota lá dentro. O Anderson Pico. O Anderson Pico também. Eu vou te dizer o seguinte. E eu acho que Grêmio, o Anderson Lima também. O Grêmio eu não me bateu engano. um lateral até hoje assim. Olha, eu assisto os jogos do Grêmio. Bateu um lateral assim. Aonde foi? No jogo do Caxias, segundo gol do Grêmio. E isso começou no futebol europeu. Mas Te é- lembra? Porque, claro, mas é que óbvio. Os caras vinham, né, davam embalo, paravam. Mas é Lá, óbvio. no Mas como é lançamento. que não, eles não falam tanto no tal Scout lá? Como é que eles chamam o negócio lá? Scout, O Scout. SAP lá? Como é que eles chamam? É o scout mesmo. O Scout. Mas como é pegar o Scout de quanto? Qual é o aproveitamento de um lateral do lado da área? Pô, por favor, comissão técnica do Grêmio, olhe o Scout dos escanteios de calça curta. E a chance de uma falta, de um pênalti, ou Mas seja, claro, é muito grande. Mas claro, põe a bola dentro da área em vez de jogar a bola fora da área. É muito E grande. o nosso repórter Eu brigo. internacional, Eduardo Fritz, deu a notícia onde nós vamos colocar aqui daqui a pouco. Eu brigo aqui, porque o Grêmio tinha aquela mania de o Luan bater escanteio, aquela bola xoxa, altinha, e nunca saía nada. Pô, escanteio, o Internacional bate escanteio bem. O D'Alessandro bate bem. O D'Alessandro bate bem. A bola tem que ter força para bater na cabeça do atacante, do jogador, do zagueiro, sei lá, e ter força para ir para frente. Agora, Como se dizia na minha época, tem que mandar pro fedor. Né? É Mas, isso aí, não, tem e que mais mandar para uma- Polverosa, lá onde está todo mundo claro, embolado. tem o risco de bater na mão. O que goleiro hoje- se perde. Não, tem o risco de bater na mão, que com Pressão de um com o Não, outro. tem o risco de bater na mão, que com o Contato VAR físico. hoje vai dar pênalti. E vocês viram que acabou aquele empurra-empurra na área que sempre claro. tinha, né? Diminuiu 100%, dá sempre 90%. O Kahneman tá um exemplo, já não faz mais aquela... Lembra como é que era antes? Não é mais uma vantagem, é uma desvantagem. Mas olha É um aqui, ó, risco iminente. não é possível que não treine um jogador para bater um escanteio. Escanteio é uma bola fácil. Eu já disse aqui, pegue o preparador de goleiros, aquele que treina os goleiros lá antes do jogo. Eu fico olhando aqui. Mas demitiram o teu mestre lá. Tá no Palmeiras, o Rogerião. O Rogerião, mas não importa, o que veio faz igual. Ele chuta 30 bolas antes do jogo para treinar o goleiro. Termina Ele o treino e tem que continuar treinando falta, treinando escanteio, treinando... Mas Sigma, aquele cara que não é um jogador profissional, o Rogerião está mais do que passado. Ele chuta 30, 50 bolas treinando o goleiro, todas aonde ele quer, com uma precisão impressionante. Como é que o jogador, que é um profissional, não consegue fazer isso? Sabe o que o Schneider fazia com o Tafarel? Era brincadeira até. Era setorista, o Schneider dizia pro Tafarel, ia embaixo e tocava em cima. E, por isso que o Tafarel era um baita goleiro e pegava, e em cima e tocava embaixo. E pô, já viu alguém bater melhor na bola do que o Schneider? batia bem, sim. Ninguém bateu melhor na bola do Esses Schneider. E treinadores era do goleiro. do E o modo Rogerião geral, também. batem bem. Não, batem muito bem. Qual é o nome dele? Eu sempre troco os dois, é o Rogerião, né? O de goleiros é o Rogerião ou o Rogerinho? Rogerião. Rogerião. Eu ficava antes dos jogos ali no aquecimento dos goleiros. É impressionante a precisão que ele tem no chute. Agora tem um treinador de goleiro que é um canhão. Já viram isso? Não. Que dispara a bola e também com uma precisão Isso aí enorme. o Silvio Só que- Santos fazia, lembra? Só que como ele é programado, né, em vários... É com velocidades É tipo e a- alternâncias. É tipo o canhão das bolas de tênis, né? Lembra o que o Silvio Santos fazia? O goleiro ficava correndo de um lado para o outro, os caras tocavam. Tu tá muito ligado no Silvio Santos. Ah, não, mas não. Aliás, sabe qual é o Eu comentário? sempre fui fã do Silvio aqui, ó. Santos. Sabe qual é o comentário depois da tua participação? Né? Topa tudo por cheiro. Galvão Bueno tinha orelhão. Agora nós temos narigão. No SBT. Não, mas olha aqui, ó. Quando dizia assim, fala, Galvão. Ah, Eu dizia, pô, será que ele trocou de cara? Mas muito boa a tua participação, Reca, Não, do foi Galvão muito boa, também. muito boa. E olha, eu fiquei impressionado com a qualidade da narração do O Alan tá do muito bem. Tá Aqui, ó. muito bem. E a muito bem. velocidade Ele tem o que pique do melhorou. rádio. Porque a primeira entrada do SBT, com a primeira participação dela, foi ruim. Estava desajeitado. Agora tomou cara de profissionalismo, de futebol. mas aqui, ó, foi em 15 dias. É.
Tá, mas confessa aqui para nós, tu vai ficar lá ou não vai? Não. Não. Cada vez que me convidarem vai ser uma negociação. O doutor Sigma acompanhou. Não, vamos botar esse negócio aí. Cheguei a comentar com o doutor Sigma, estou esperando os homens liberar, não adianta. Vai ter contrato ou não vai ter contrato? Não sei. Como não sabe? Eles olha não- lá pra Eles câmera, não seja sabem. envergonhado. Daqui a pouco ele tá... Ele já tá, olha ali, ó, a bochechinha já ficou vermelha, olha lá, a bochechinha já... Advogado é tudo traíra. Já escolhi esse apartamento em São Aí tem- Paulo. Os advogados são tudo traíra. Vai levar a família ou vai sozinho? Eu vou dizer. Não, ele não pode sozinho. Não, né? Não. Aí o homem se vai. Não. Não. Eu vou fazer uma entrevista exclusiva com o Pato, está dizendo aqui o Maurício Freitas. Olha aqui, ó, é verdade isso que eu estou falando. Já Eu fui tá contratado. gaguejando. Eu fui contratado para um jogo. Bom, mas se fosse tão bem que eles não... Não, foi. Não, mas não teve Eles uma... ficaram impressionados, porque aqui foi 4-1 na RBS em vários momentos. E na média, do começo da transmissão até o fim da transmissão, 2-1. Sempre. Não, e assim, ó, eu vou te Isso fazer, aí é. Eu vou te fazer um elogio, tá? Público, né? Fosse muito adequado. As tuas participações não teve brincadeira, sabe? Foi muito profissional. Né? Por isso que eu digo, tem que ser adequado. Eu já te vi cantar o negócio da secretária, aquele na beira do gramado do Internacional. Né? Mas ali valia, porque Né? porque o público de rádio acompanha permanentemente. Quero saber se o Marco Antônio Souza ouviu a minha narração do gol do Cavani. Se não ouviu, eu vou te mandar. Não ouvi. Vou ser sincero, não ouvi. Bah, viralizou isso aí. Tá, mas e aí? Qual é a última Não, notícia então que tem do Cavani? vou falar, já me encurralou aqui. A última é a primeira. Me convidaram para comentar um Grenal. E eles não se surpreendam se o SBT gostar da ideia e entrar na disputa por alguns estaduais. Eu não tenho essa informação. Mas como o futebol é sedutor, e o Silvio nunca acreditou no futebol, porque ele dizia que o futebol não dava dinheiro. Só que da época que ele fez futebol lá atrás e teve prejuízo, até agora, são outros 500. Agora, por vezes, os programas se repetem, os de entretenimento, né? E o futebol não, o futebol sempre tem emoção. Não, e os estádios se elitizaram muito, então hoje Não, o futebol... o estádio vazio, as pessoas que estariam no estádio estão assistindo. Mas eles ficaram impressionados com a audiência no Rio Grande do Sul. Ficaram impressionados. Mas também se Grenal não tiver audiência no Rio Grande do Sul... Mas em São Só Paulo... duelo do governador com o prefeito. São... Agora, se as escolas voltam, não voltam armado. Não, né? em São Paulo, por exemplo, o Palmeiras jogava no Paraguai, a audiência não foi boa. E eles... Mas falou isso é ruim? Mas isso é ruim? Mas quem era o Isso aí- comentarista lá? Não, isso é ruim no contexto. Mas quem era o Eu não estou comentarista me lá? balaqueando. Não, mas quem era o comentarista? Eu tinha obrigação de... Quem era o comentarista Não, eu do jogo do eu Palmeiras? tinha obrigação de render pontos, porque, como disse o doutor Sigma, o Grenal foi eleito pelas comunidades. Todo mundo pediu o Grenal, só São Paulo, estado de São Paulo, e a capital Goiânia não passaram o Grenal. O resto tudo passou o Grenal. Pena Quem o era jogo, né? Quem era o comentarista do Palmeiras? Não, mas era muito bom. Quem era o comentarista? Mauro Betti e Edmilson. Era dupla pesada. E o Theo José narrando. Não, mas o Mauro Betti é ótimo. Mauro Betti é professor. Mas pelo jogo em si. Mas não né? tem outra experiência. Com toda essa audiência, pode ter certeza que a audiência, embora contente com as suas observações, com o teu trabalho, com os teus colegas, né? O jogo em si foi muito ruim. Não, o primeiro tempo foi ruim até de comentar. Ruim. Né? Muito ruim de comentar. Teve um lance de pênalti que eu dei sorte. É que coincidiu com a opinião da maioria. Muita gente achou que foi um pênalti escandaloso. Aí tu dá uma olhadinha no Twitter enquanto está transmitindo. Eu não vou ir por eles. Eu esperei dar a repetição. Eu vou manter a minha opinião. E aí, num daqueles espaços de tempo, né, é que vem a experiência. Mandei um torpedo pro Diego Real. O que você disse aí na Grenal? Agora, nitidamente... Não foi pênalti. Não porque foi. senão... Eu acho que não tinha sido. Não foi. Eu acho que não foi. Tu achou que foi? Não. E aí eu teria um intervalo com os lances para dizer, olha, e até podia citar o Diego Real, né? O colega Diego Real. Agora, o Internacional cometeu um erro. Visivelmente entrou pelo empate. Mas Sabe, mostrou para o Grêmio que queria. Mostrou para o Grêmio que eu quero assim, empatar. Vocês é que se explodam. Vocês é que tem 4 pontos, nós temos 7. Mas sabe... Mas é a síndrome do suficiente. Deixa eu te falar. Eu já tenho o suficiente para comer, para beber, para dormir. Mas agora vou viver. essa não é uma característica... É assim. Tem que trabalhar mais. Mas essa não é uma característica do treinador. Ou não era?
Não tem alguma coisa Por isso que eu entranhada? estou dizendo, não é do treinador. Ah, pois é. E aí vem com aquilo que eu falei. Aí sim. Aí vai ao encontro do que Isso o senhor é falou. política de organização e de mobilização para um jogo. O senhor acha que Deus andou falando com o Cudê? Sabe, já espalharam isso aí, né? Que Deus andou falando com o Cudê. Mas que bárbaro. Ele é o quê? Ele é malvado. Falando? Ô, Sigmund. Para montar o esquema aquele do jogo. Não, Sabe quem é Deus, né? Eu sei, claro. Fernando Carvalho. Óbvio que eu sei. não, não está noutra. Não sei. Não, mas Está assim, perto da eleição. na operação em si, não. Pode. Não, eu até acho que O até. que eu sei que está acontecendo, por exemplo, o movimento do presidente, que eu fui fundador, junto com o Papaléu, com o Fernando, com vários outros, né? Ele está rachado, dividido, né? Aquela confraria lá tem perto de 30 conselheiros que estão descontentes com a candidatura que estão apresentando. Né? Que eu saiba, olha, eu não sei muito, mas que eu saiba são mais. O quê? Pode Falam ser. perto de 60 O quê? conselheiros da confraria. Não, se tiver algum movimento de racha efetivo, é em torno de 30. Não, sim. Mas O o movimento do descontentamento presidente. pode ser mais. Agora, se o Alexandre E o Chaves Fernando, Barcelos, isso agora eu eu já sei. estou acertando. O Fernando telefonou para um por um, né? Chamando... Da confraria? Na responsa. Chamando na responsa. E deu uma confusão lá com o Norberto Guimarães também, né? Que saiu, né? Se Sai. afastou do... Pois é. E aí já falam até em implodir o integrante. Sabe por quê? Se não tiver o Alexandre Chaves Barcelos para concorrer. Quem vai concorrer? Mas, Rec, vamos aproveitar aqui que nós temos um jurista aqui. Ele pode ou não pode concorrer? Vai depender, sabe que no futebol, já que temos outros juristas aqui, tu conhece bem como é que funciona a O interpretação. Marco Antônio do está louco para futebol. apresentar o cadeira cativa, ele está perguntando para todo mundo forte. A interpretação. Tá agora, tio. Não Não vai mais me convidar agora. A interpretação. Não, isso é bom, isso é A movimento pro programa. interpretação Tô brincando. no futebol, de um modo geral, é regida unicamente pela conveniência. Né? A variação dela, não há nenhum compromisso com regras específicas. Tá? Mas eu acho que, pela literalidade da norma, não poderia. Rec, não houve uma situação E parecida aí com ele essa? é inelegível. Não houve uma situação dessa parecida lá no Grêmio, agora há pouco tempo Era o atrás? presidente Romildo. Exato, não houve isso? Houve, porque não podia ter um terceiro mandato. Isso. Aí entenderam que o primeiro já era da lei interpretação. anterior, Ah, que foi possibilitava duas vezes. Foi isso. Tinha um professor de É do direito, estatuto anterior. tinha um professor de direito que dizia o seguinte em aula, né? Sobre a experiência dele, né? Larga experiência. O direito é a única ciência exata que existe. Dá para fazer exatamente o que se quer. Depois achar o fundamento. Não é a matemática. Não, para a matemática o resultado é incontestável. Né? O direito, tu primeiro decide o que tu quer fazer. Aí tu vai para a interpretação e acha o fundamento. Agora, o senhor já falou sobre isso aqui, nós estávamos comentando com o Marco Antônio e com o Maurício Freitas. O Alexandre Chaves Barcelos é o autor desse, É um dos autores. de uma dessas regras do Isso, Estatuto, do Estatuto. para evitar que o afatato assumisse depois de uma reeleição do Pífero. Porque o que imaginavam? Que o Pífero iria bem em 15, 16, que tinha know-how e tal, um caminhão de títulos, o campeão voltou e tudo mais, aquele pensamento mágico. Depois deu com os burros na água, aí concorreu o afatato. Mas se fosse Pífero, 2 anos, depois Pífero, o afatato não poderia concorrer por essa regra. Só que a regra não pegou o afatato, pegou o Alexandre, que é o redator, E agora que sugeriu. a fiscalização disso, ou seja, o controle disso se dá em razão do Profut. Né? Profut, porque o Profut pode deixar de dar vantagens para o Internacional. Sim, pode entender que isso é terminar. temerário. Essa era a discussão lá na eleição do Grêmio. É isso. E aí tiveram que pegar por escrito e tal. E outra coisa, o Internacional, mesmo que o Profut diga não, o Alexandre pode entrar na Justiça Comum para concorrer. Para fazer a interpretação por juízes. Não, mas aí é uma temeridade. Aí é muito complicado. O risco é muito grande. É muito grande. Agora, eu volto a dizer, eu não gosto de dizer isso, né? Parece que eu estou puxando a brasa todo. Tudo isso indica só uma coisa.
essas eleições não podiam ocorrer agora. É muito pesado, né? É todo. Então, vou lhe dizer mais. Todo o pacote é pesado. O Maurício, que tem bastante envolvimento com política também, tá me soprando aqui. Dentro da própria confraria, que é a divergência Sim. do MIG, falam em entrar na justiça contra o Alexandre. Se ele entrar na justiça, a confraria vai contra o Alexandre. E também então rachou definitivamente. Eu achei que Deus podia unir as... Tem confraria do A e confraria do B já, porque assim, tem os do confraria que são mais radicais, tá? E querem exatamente isso. Embananar o processo do jeito que puder. A confraria do A e a confraria do B. E a confraria do B já é mais, tá contra, contesta. Vou te dar um exemplo. O ex-vice-presidente de futebol é do confraria. Mas ele jamais faria. E o Giovanni Luiz está onde nessa história? O Giovanni Luiz, pelo que me falaram, né, ele está mais próximo do confraria, mas eu conheço o Giovanni há bastante tempo, tu também. O Giovanni jamais vai tomar qualquer medida mais radical, mais enérgica. Não é do temperamento dele, não é do estilo dele. Não vai entrar na eleição. E o Belaor está onde? O Belaor está no... Não é torcida, eu sempre troco a camisa vermelha. Aliás, quando eu trabalhei... Acho que está no camisa vermelha. Quando eu trabalhei na Vista... Não, acho que o Belaor ainda está no sócio deliberativo. Acho que ainda está. Quando eu trabalhei com o Giovanni, eu fui vice-presidente de futebol... Ele já vai mandar aqui, está sempre assistido. No Conselho de Gestão, uma vez um colega teu me perguntou quando começaram as suas divergências com o Giovanni Luiz. Aqui eu respondi no berçário no dia que nós nascemos, porque ele nasceu de um jeito e eu nasci de outro jeito, entende? Nós temos temperamento completamente diferente, distinto. Olha aqui, ó, o Belaor teve aqui quarta, eu não estava aqui, até falei com ele direto lá de São Paulo. Ele está no Surge o Amanhã, que é o Acorda, Conselho, mais sócio deliberativo. Agora, eu vou te dizer uma coisa. Esse movimento é um movimento interessante, um dia vai acontecer. O Marco também passou por isso, né? Eu entrei no Internacional, porque trabalhei no departamento jurídico, né? Porque prestei serviço para o Internacional, fui indicado para o ZAC, que era presidente, o ZAC fui eu, o Olívio e o comandante do 3º Exército, foram algumas indicações do presidente. Né? De ver que não importava, inclusive, posição política. Né? Mas todos ou prestaram ou tinham condições de prestar serviço para o Internacional. Né? Eu estou chegando à conclusão, hoje, pelo que eu estou vendo, que os movimentos, aconteceu aquilo que todo mundo temia. Né? A ala da escola de samba é mais importante que a escola de samba, entende? O que interessa é a ala da escola de samba. Os movimentos tomaram conta e o que interessa é o movimento. Então, assim, pela ganância de cargo de conselheiro, pela chapa do conselho, tudo ocorre em razão disso, entende? De como podemos ajeitar as pessoas. Então, qualquer um cria um movimento, né? E tem movimento aí que eu acho que não tem 3 conselheiros atualmente, né? Eu não sei quantos conselheiros tem uma academia, por exemplo, para estar com essa bola toda, indicando... Né, tem uns 12 ou 13. Sugerindo candidato, não sei o quê, tá? Então, assim, ó, tem movimentos que são movimentos diminutos, né? Mas o movimento é criado porque é isso que tu falaste agora, né? Tem o não sei o quê, uma parte do hino internacional é o título, né? Assim, é o nome que se dá ao movimento, então parece que é uma... Mas e mais, não é só quantos conselheiros tem, quantos votos faz. Quantos votos faz. Porque tem conselheiro no Internacional, porque senão entrar numa chapa. Porque ele não tira aquilo da cadeira, como disse o governador para o meu amigo José Ivo Sartori, entende? Para buscar um voto. Né? Não tira. Não conhece ninguém, tem pouca penetração, sabe? Então, vários grupos políticos são formados de pessoas assim. Então tem que formar um grupo, pegar alguns conselheiros remanescentes, né, já mais que não têm estrutura para buscar voto, etc. e tal, né, que não participam da vida política do Internacional, e aí negociar com outro grupo. Né? Aí eles vão, agora saiu assim, nós temos o apoio do grupo tal, A, B, C. É isso. Né? Então, aconteceu isso. Mas, doutor, o senhor está numa situação assim, ó. O senhor era candidato, mas não podia ser candidato de si mesmo, o senhor se colocava à disposição. Né? Então, agora tem uma união forte. Que não falou em nomes. Do Academia, do I9 e do Convergência. Né?
Já se especularam 500 nomes. Já se especulou primeiro o nome do Amarante, que depois sumiu, não se falou mais. Se especula agora o nome do Dani Dubin, que poderia, daqui a pouco, cair no colo dele essa situação. Sim. Só que agora o Alessandro saiu do futebol, em tese, para concorrer. Né? Ele foi saído. Ele foi saído, porque o presidente sabia... Segundo, qual é o patrimônio que ele sai do futebol político? Hoje ele é um nome atraente para o eleitor colorado? Tu acha que é um nome atraente? Qual é o trabalho diferenciado que ele fez da direção, do treinador, etc? Ele acaba, por coincidência, deixando o Inter na liderança da Libertadores. No entanto, é um argumento que se esvai, porque o Inter decide com 2 jogos fora. O Inter é vice-líder do Campeonato Brasileiro, mas porque vários times têm jogos a menos, porque pode cair com os jogos a menos desses vários times para 3º, 4º lugar. Então, são argumentos... Até porque a intervenção efetiva é manter a liderança. É isso aí. Né? É manter a liderança. Quem viu, se o Internacional jogar como jogou o Grenal, eu jogo a toalha. Ele não tem como, né? Achar o time pior que aquele que jogou, de forma pior que aquele, não existe. Mas Sigmund, eu não assisto jogos do Internacional e não assisti os... Mas eu imagino que perder para o Goiás e para o Fortaleza tenha sido pior. Tu acha que foi pior? Não, eu não assisti, mas estou imaginando. Não foi pior. Como o Grenal não. Mas o problema é o seguinte, é que os outros times também eram mais fracos e não têm o espírito de Grenal, né? Obviamente. Concordo contigo. Vem numa trajetória muito ruim. E aí, qual era o grande desafio? Uma coisa é tu estar na rabeira e fazer força para subir. É difícil. É difícil escorregar na escada, levantar e subir de novo. O Internacional estava lá em cima. Manter é muito mais fácil, porque é aí que tu tem oportunidade de fechar grupo, de ter um espírito mais arraigado nos jogos, eu acho que de aprimorar a técnica. Eu acho que faltou alguém para chegar junto no técnico do Internacional. Ontem ainda falei isso para o Rodrigo Caetano. O técnico tem tantos plenos poderes assim para colocar Musto e o Lindoso, que todo mundo diz que não funciona. Eu vou te repetir uma coisa que eu já disse aqui nesse teu programa. Eu conheci inúmeros vice-presidentes de futebol, não só do Internacional, do Grêmio também, que não falavam com o treinador. Inúmeros. Não existe isso que o pessoal acha que existe. Isso é que tem que cavar e criar. Esse que é o valor do vice-presidente de futebol. Eu vou contar uma coisa para vocês aqui. Aparecer efetivamente. Bastante antiga, mas que envolve 1963. Técnico do Grêmio, Sérgio Macir Torres Nunes. Meu pai é o presidente. E acertaram. Havia um boato que ele iria para o Internacional. E meu pai chamou o Sérgio e disse para ele: Sérgio, falando aí que tu vai para o Internacional. Ele disse: não, doutor, que é isso? Tal. Então eu quero um compromisso teu. Se tu for e sair, tu me avise primeiro. Chegou lá num determinado momento, manchetes, Sérgio Macir, técnico do Internacional. O velho enlouqueceu com ele. Quem conhecia o meu velho sabe o que significava o doutor Renato enlouquecido. Brigaram e se reconciliaram no fim da vida. O Grêmio contratou Carlos Froner. Reunião no edifício Brasília. Estavam Rudyard Petri, que é o diretor de futebol da época, meu pai e o Froner. E eu e o Beto, meu irmão, tinha um tapete que tinha uns trilhozinhos, nós brincando com um carrinho matchbox. Obviamente que eu não me lembro do que foi falado, mas meu pai me contou. O Froner o questionou, disse: doutor Renato, dizem que o senhor escala o time e interfere com o trabalho do treinador. Como é que é isso? Vou esclarecer, né? E o velho disse para ele o seguinte: Froner, eu nunca vou interferir na tua escalação, salvo se por um motivo institucional e muito especial do Grêmio eu faça isso. E uma vez ele fez. Ele trocou um jogador, porque havia uma suspeita, depois confirmada, chegou e disse: olha, treina o fulano, mas vai jogar o ciclano. E foi isso, o Grêmio foi campeão aquele ano, aliás, um Grenal 64 que decidiu com 3-0 para o Grêmio. Então, essa é uma relação muito difícil. Mas ela tem que ser construída. Até pelo, como é que eu vou dizer? Pela imagem que o treinador tem.
Imagina o seguinte, o Cudê, eu acho que deveria ser uma pessoa difícil de lidar com esse assunto. O Renato mais ainda. Sim. O Filipão mais ainda. O professor, nem falar. Eu acho que o Abelão é bom de lidar. Não, Abelão é bom. O Abelão sabe- se dá com os vices de futebol tudo. Mas sabe- Ele adora o Fernando Carvalho, adora o Luciano Duzac, adora o Giovanni Luigi, Mas sabe... Marcelo mas sabe, Medeiros. mas sabe o que Marcelo que eu acho? Medeiros, Roberto Melo. Mas sabe o que eu Ele acho só desse fala negócio? bem de cara, meus amigos. O que seria importante? Eu acho que poderia ter esse respeito. Se o vice de futebol tiver conhecimento de futebol. Não, mas aí tu compete com o treinador. Não, Por exemplo, não. vou te dar um exemplo. A minha história com o Falcão, que é difícil, né? Um líder, um sujeito, um ídolo do Internacional. Quando nós nos conhecemos, eu disse para ele, eu digo, Falcão, eu não entendo nada de futebol. Quem entende é tu. Porque se eu entendesse futebol, eu estava sentado no teu lugar e ganhando o que tu ganhas. E Mas, tu Sigma... eu disse, agora só tem uma coisa. O que tu fizeres, eu tenho que compreender. Tu vai ter que me justificar. E os resultados, os efeitos e as consequências disso, eu vou te cobrar. E vou ter que entender também. Porque se eu não entender... Né, Tu nós vai vamos- olhar o jogo depois e vai ver que a Mas- estratégia foi equivocada. Então, assim, e nós, É melhor estabele- saber antes. e nós tivemos um bom Até para diálogo. dividir a responsabilidade. Claro, Mas- porque mas quem isso- vai dar entrevista sou eu para defender ele. É Mas, isso. mas presta atenção numa coisa. Obviamente que isso não é um desentendido de futebol. Não, mas Não. ele entendeu o recado. Não, mas pois é, mas está longe Mas- disso. Mas é isso que eu quero dizer. Quando o treinador vê que o vice de futebol tem conhecimento, não vai ser enrolado, ele estabelece uma relação. Agora, quando não existe isso, ele toma conta. É. Ele toma conta. Toma. O Luxemburgo não deixava os diretores assistir palestra. O seu Enio não deixava. E mesmo, O velho Enio não deixava. mesmo É, o mas- Abel... Mas muito mesmo, raro, olha, muito vê raro. O Abel, que é um cara super afável, assim, super aberto, simpático, enfim, né, é um sujeito de boa relação. Né? E do outro lado, e no vice-presidente de futebol dele, que era o Fernando Carvalho, que é um cara que entende de futebol, né, segundo há um consenso geral, né, entende de futebol. Mas contratou o João Santana. a Tem outro cara que interlocução- entende de futebol, que é o Cacalo, contratou o Sebastião Nazarone. Mas tu vê a interlocução dos dois, e eu fui testemunhei isso, se dava pelo Fernandão. O Fernandão conversava, né, com a divindade dava opinião, a opinião chegava, porque era muito respeitado pelo divindade. era muito respeitado também pelo treinador, porque era um jogador excepcional, um cidadão excepcional, né? Então ele fazia interlocução e aproximação, né? E depois dava a resposta. Mas Olha, sabe- o homem mas vai tu- fazer. Mas tu sabe o que acontece, Chico? Mas sabe o que acontece? Aí eu vou me valer de uma entrevista que eu ouvi do Muricy Ramalho. Ah, sim. Que o Muricy disse uma coisa a respeito, tu falasse do Fernandão, que o Fernandão é uma pessoa diferenciada no futebol. Eu não Sim, conheci é raro. pessoalmente, eu não É raro. conheci, nunca estive próximo dele, então... Eu chamei não sei- ele de divisor de águas. Não sei, Ele deu uma mas- acalmada geral. Começa Não. porque é um cara inteligente. Não, isso é um... mas o Muricy dizia isso, ele me chamou a atenção. Ele disse assim, olha, e o Muricy não é de fazer isso, hein? Disse, eu quero dizer uma coisa aqui para vocês. Nós temos no elenco internacional um jogador que é diferenciado, não tanto também pela sua qualidade técnica, mas pela sua capacidade, ele quis dizer intelectual, não sei se ele usou essa palavra. E é exatamente o que tu estás dizendo. Agora, é difícil ter uma pessoa o assim no Fernandão. grupo. Doutor, um recado para o senhor aqui, e depois eu quero deixar no ar aqui, quantos candidatos nós já temos à presidência do Nós não Internacional? temos nenhum, nós temos pré-candidatos. Pré-candidatos. Pessoas que estariam disponíveis a concorrer. Né? Isso, mas aí nós vamos fazer as costuras dos movimentos aqui, porque A tanto o partir senhor disso- conhece quanto eu conheço um pouquinho. A partir disso, os movimentos, E né, lança- passam a tratar de nomes. Né? Hoje se fala muito, né, que há um alinhavo dos programas e dos projetos. Né? Hoje eu ainda escrevi sobre isso numa rede social, porque eu disse assim, olha, futebol está ficando, política no futebol está ficando que nem política partidária. O discurso é o mesmo. Ora na boca da esquerda, ora na boca da direita. E o planejamento estratégico? É isso. Ora está na boca da direita, outra está na boca da esquerda. Mas, no fundo, né, isso aí não... Porque tu vê grupo que já trabalhou com o pífero, grupo que já trabalhou com o que não tinha planejamento nenhum, que ele diz que o maior planejamento que tinha era não ter planejamento.
Né? Lembra disso? É uma frase genial. Sim, e ele estava com os Mas caras. condiz, né? E esses caras estavam lá. Mas, e Sigma, agora o mais importante é o planejamento. Mas, Sigma, me desculpa uma coisa. Aí eu vou dizer uma coisa que eu vejo muito lá no Grêmio. A absoluta falta de coerência política das pessoas dentro dos clubes. O que vale é a possibilidade de ter o cargo. É isso aí. É a vaidade e o oportunismo Exatamente. em primeiro lugar. O cara, um dia é contra, outro dia é a favor, mas o que não mudou nada. É a chance de chegar a alguma coisa. Vai aliviando. Olha aqui, ó. Camisa vermelha do Charlon Fantinel não fará alianças. Seremos chapa pura ao Conselho Deliberativo. Um grande abraço ao meu amigo Dr. Sigma. Faz muito barulho nas redes sociais e estão colocando gente boa. Meu amigo Fernandinho Tutenhagen. Foi como eu entrei no Grêmio. Foi como eu entrei no Conselho do Grêmio de novo. Através do Grêmio do Prata. Isso. Foi o único grupo que não quis. No fim, tinha ali os sócios do Grêmio, não, mas foi o grupo que se manteve puro. Elegemos, acho que 15, 17 conselheiros e mais os suplentes. Pode se orgulhar disso aí, porque não é fácil. Não, quanto o presidente Comildo, hein? Ele fazendo as chamadas. Lembra do Inter BV, aquele que foi o primeiro grupo que surgiu no Conselho pela internet. Pela internet. Aqueles também foram sozinhos e surpreenderam. Olha aqui, ó, estava surgindo com muita força, porque a gente manuseava, eles manuseavam bem, eles eram oriundos, até alguns. Sim, eles todos trabalhavam em TI. Aquilo ali. Mas o Camisa Vermelha é um movimento que surge novo. O amanhã é a mudança de nome, é a junção do sócio deliberativo com o acorda conselho. E aí é um nome da chapa, né? Os movimentos continuam com seus nomes próprios. O I9 concorre com o movimento dele, mas junto com também com o objetivo de fazer cadeiras, com Convergência Colorada e com o I9, o Convergência e o Academia Colorada. E aí, desses três momentos, pode sair um nome de candidato. Do Confraria, acho que sai o José Aquino Flores de Camargo, porque mesmo que o Alexandre Chaves Barcelos não possa concorrer, eles não apoiam o José Aquino Flores de Camargo. Aí o José Aquino pode concorrer ou não pelo Confraria. O Inter Grande pode ter candidato ou não já, né? Porque se o Alexandre não concorrer, quem é que vai concorrer? Não que eles não tenham, tem outros nomes fortes e tal, mas vai ter coragem para concorrer. E Povo do clube. Povo do clube é o Ivandro Morbach. Então aqui já dá 6. Ivandro é o latino? É o latino. E eu não estou ainda falando do Amarante, né? Que eu não sei. O Amarante veio forte para as redes sociais depois da derrota do Internacional no Clássico Grenal. Carregou para cima o presidente. O Amarante vai depender da posição do I9, né? Mas o assim como eu. Pois é. Tem o senhor, tem o Dani Dubin, o Amarante. E quem mais dentro do movimento? O próprio Alessandro Barcelos, que vem não do I9. Não, o I9 vai levar nome, né? O I9 não está aderindo até porque dos três o I9 é o maior. O I9 não está aderindo. O I9 está negociando, está conversando. O que foi feito, aliança, é em cima de uma carta de princípios. Uma churrascada, com bastante vinho, cerveja, uísque, o senhor nem bebe. Mas vai demorar umas 5 horas para fazer o conselho de gestão. Mas com 3 movimentos. Deixa eu dar um pitaco. E a lista dos 150. Deixa eu dar um pitaco aqui no coisa que não. A situação ter um candidato ou não vai depender muito dos resultados daqui para frente. Claro. Mas o Alexandre diz que concorre em qualquer circunstância. Tá bom. Só não concorre pelo aspecto legal, se for vedada a participação dele. Rec, tem 2 coisas que decidem a eleição em clube de futebol: resultado e bandalheira. Não, isso de ganhar a eleição é uma coisa. Não. Mas de não concorrer... Não, mas para concorrer, o cara tem que ter uma mínima... uma situação não pode ir lá para fazer meia dúzia de votos. Mas o Afatato foi? Bom. Mas e aí, a situação, o que aconteceu? E o que aconteceu depois? Vexame. Então... Vexame. Aí... Fez 5%. Mas então... Fez 5%. O Luciano Davi fez 7%, né? E ali o Internacional, o I9 naquela eleição perdeu muitas cadeiras. Porque se o I9 tivesse mantido o que tinha, eu poderia te assegurar que o I9 iria sozinho, né? Então, essa junção também é em função disso, porque Convergência perdeu cadeiras, o I9 perdeu cadeiras, né? O Convergência teve outro problema, né?
que assim, é o pessoal que trabalhou na gestão do Vitória e quem não trabalhou na gestão. O pessoal que trabalhou na gestão do Vitória, a maioria se afastou do Convergência. Ficaram os que não trabalharam na gestão do Vitória, né? Porque teve um racha ali, apoia, não apoia. A gente lembra, na época, lá, foi uma discussão grande, né? E esse outro, academia, é uma academia mesmo, é um grupo mais reduzido, né? Parece que de pessoas assim muito competentes. Isso. Mas organizados. Pois é, né? E será que o torcedor, o sócio do Internacional, acompanha toda essa movimentação? Sabe quem é quem nesse processo? Não. Sabe quais são as qualidades das Vocês me fizeram até justiça e agradeço, né? Na última vez que estiveram aqui, foi o senhor e o Magriço. Né? Analisaram o seguinte: a Rádio Grenal pode dar um espaço razoável ali nas manhãs, agora com esse negócio de pandemia também não faz muita junção. Não vai colocar. A Ubra aqui que fala bastante. A Ubra e um pouco na Guaíba, um pouco na Bandeirantes, a Gaúcha praticamente não fala, né? E até vocês disseram, não sou eu que estou dizendo, tem veículo de comunicação, e aí não vou citar qual, que escolhe um candidato, e é o candidato aquele e o resto. Né? Não, o resto nem aparece, né? Não Escolhe aparece. E... Para fazer a lavagem cerebral. É esse, tem então, isso, tem aquilo. Não é só. Mas tu não quer dizer, eu posso dizer, é RBS. É. Não é só, porque toda essa trama política, né, passa, como nós estávamos falando aqui, ao largo pelo associado. O associado quer saber do resultado do último Grenal e dessa quantidade de Grenais que nós estamos perdendo. O senhor acha que o associado não sabe que o Inter a curto prazo tem uma dívida de 400 milhões? Não interessa para ele. Será? Não interessa. Quer dizer que eu sou um abobado, então eu fico dizendo essas coisas. O associado imagina que o Internacional é muito maior do que efetivamente é, porque para ele é muito grande e ele tem uma relação de paixão e acha que todas as dificuldades que aparecem na frente serão superadas. Elas são superáveis, né? E vou te dar um exemplo que materializa isso, né? Quando todos gritavam no pátio e aquela lavagem de voto, o campeão voltou, né? O campeão voltou. Não adiantou o senhor pedir as negativas, nada. E deu no que deu. Aliás, tinha 3 candidatos, né? O senhor, doutor Marcelo, e o presidente Vitória. E o único... Eu sabia que não ia passar no conselho. Pois Era de um grupo político meu. Pois é. E o Marcelo Medeiros também foi contra apresentar os documentos. Ou se absteve de falar e tal. Não, mas o Marcelo não se compara. Não que ele tivesse receio. Eu sempre digo, essa gestão tem... Hoje mesmo, aí nas redes sociais, estão fazendo um comparativo se é entre essa e outra gestão para saber qual era a pior, né? Mas essa gestão tem um mérito, né? Ela é uma gestão honesta. Sim, não aparece. Ela é honesta. Não tem nada. Ela é honesta. Ela é honesta, né? Então, isso é uma virtude no futebol, né? Agora... É difícil de achar. Agora, vou te dizer, paga bem, né? Tem funcionário lá que trabalha numa situação que o mercado paga 2, 3, o Internacional paga 8, 9. Tem 2 ou 3 funcionários, até eu recebi essa informação, que... Aqui, primeiro o e-mail o WhatsApp que eu mandei ontem à noite aqui para o Alessandro, mas nós já demos a notícia aí com o Sopa. Aí eu perguntei para ele, saiu ou não? Ou vai sair depois da entrevista do Medeiros amanhã? Ou serás demitido? Perguntei para ele. Todas as alternativas, se já tinha saído, se iria sair depois da entrevista do Medeiros, ou se ele seria demitido. E ele disse que não tinha nada sobre isso. E a outra dos funcionários, eu vou chegar aqui, ó, eu vou botar aqui. Quer falar, Marcão? Tu pode falar, porque eu só estou procurando aqui o dado esse. Quero te dizer o seguinte, que pressão que vai entrar o Internacional nesse próximo Grenal. Boa! Olha, vai... Não, até porque os jogos... É perigoso tomar uma goleada de novo, hein? Não, rapaz, olha... Se o Grêmio embalar, porque o Grêmio está mal, o Grêmio está jogando mal. Mas se o Grêmio achar aquele futebol com os jogadores mais rápidos... Mas é que eu vou dizer o seguinte, a escalação que o Grêmio vai ter amanhã não é ruim, hein? Não, com jogadores rápidos. Não Mantém é ruim. a ideia. Não é ruim, pelo contrário. Não, então voltando os jogadores importantes. Esse Luiz Fernando é bom jogador. Sabe quando eu falei do Luiz Fernando? 2 anos seguidos.
Desde a época do Atlético Goianiense e no Botafogo. Todos os jogos que eu comentei, eu disse, esse Luiz Fernando tem que ser marcado. Esse Luiz Fernando é bom jogador. Bom jogador. Vai jogar amanhã ele, o PP e o Isaac na frente. Não sei se o PP joga. Não joga o Alisson, parece. O Alisson que vai ser o A culpado. única coisa alvissareira pro lado do Internacional que eu vi nesse Grenal, né, de triste lembrança, principalmente pela sequência, foi o Abel Hernandes, aquele que eu acho que a bola não chegava nele, porque lateralizava, voltava, né, e Mas quando ele apareceu bem. apareceu bem. Ele Fez lance de bicicleta. Não, ele é um cara... Jogador interessante contra o América de Cali. Eu acho que é um... Ele foi o melhor em campo. Só que o mas- esquema de jogo é ruim para ele, né? Mas o Grêmio vem numa crescente. Depois daquela tragédia lá no Chile, o jogo com o Palmeiras já foi bem melhor. Sim. O Grenal foi melhor ainda. Mas eu quero aproveitar aqui agora. Vou fazer um momento ternura aqui. Posso? Tá, o momento ternura. Então só deixa eu falar dos depois tu 4 fala, funcionários. Então tá. depois tu fala dos 4, mas é uma barbaridade, interrompe as pessoas. Não, mas eu fiquei Não, mas, dependente aqui. É uma coisa super importante. Eu vou mandar um beijo para minha querida Fernanda. Posso? Claro. Então tá mandado. Deve. Para o Luiz Fernando e para a Venusi, meus queridos que estão assistindo e tendo que te ver também, mas Sim, faz parte. eles acabam vendo um cara bonito como ele. É, né? faz parte. Mas olha aqui, ó. Agora eu te deixo falar dos... Não, é que eu fiquei pendente aqui, ó. 4 funcionários ganham 465 mil anuais. Um motorista, 2 secretárias e um assessor da presidência. Aí, Vamos fazer a conta. 465 dá dividido 40 por quanto dá mil. 100? 100 Dá mil. 40 mil por mês. 120 para... 100 para cada um. É, É 8 mil, eu já fiz o 115. cálculo. É 8 ou 9? Dá 40 mil por mês, divide por quantos? 4. É uma média de 10 mil reais. sei lá. É 8, 9, 10. Deve ser. Porque o assessor da presidente deve ganhar 15. Mas, Rec, o problema não está aí, Rec. Sim, mas paga, é generoso. Rec, o problema mas no não está aí. futebol sempre foi diferenciado o salário. Né? Mas Sempre o problema não está aí. O problema está em fazer um acordo com o Tinha uma Thiago Neves. secretária que ganhava uma fortuna. Isso é uma barbaridade. Vai A falar barbaridade é o seguinte, não é? Isso aí tá errado, é um pouco distorcido. Barbaridade é fazer uma rescisão de contrato com o Thiago Neves e pagar quase 5 milhões de reais. 5 agora. milhões. Inclusive Quase. reconhecendo dano moral. Dando né? moral. Sem judicializar nada. Nada. E outra coisa, mas só um pouquinho, dando moral de 1.920.000, é o que anda E eu circulando um aí. dia- Não, mas só um pouquinho. Dando moral de 1.920.000. Olha, nós somos advogados. Não tem tribunal no Não país. tem que pague tribunal que fixe Nem isso. para Não tem tribunal. nem para pai e mãe de filho morto em acidente ou em tiro. Aí o erro crasso do presidente Romildo Bolzan, que passou a notícia para um radialista e o Thiago Neves foi demitido pelo rádio. Mas não importa, Rec, aquele acordo não existe. Aliás, conheci também o Carlos César Papaleu. Uma vez, quando o Internacional quase caiu para a primeira divisão, logo que nós assumimos, caiu para a segunda divisão, né? O Internacional estava devendo direito de imagem para os jogadores, Fernando Baiano, aquela turma toda. Tá? Que era aquela que mandou a torcida do Internacional para aquele lugar, lá no Rio de Janeiro, no aeroporto, não sei o quê. E o Papaléu era juiz de trabalho como eu, era desembargador de trabalho, era juiz de trabalho. E nós discutimos esse assunto. Eu disse, mas que direito de imagem? Um time quase caindo para a segunda divisão e o Internacional dever direito de imagem? Se esses caras são responsáveis pela imagem negativa que o clube está tendo, pela perda de Eles sócios. tinham que pagar Eles pela tinham que má pagar. imagem. No Pela má mínimo. imagem. Mas E aí pagou ou não pagou? Pagou, né? Você acaba pagando. paga. Já voltamos. O Grêmio joga amanhã às 9 da noite do sábado. O sujeito que gosta de tomar uns Billy Nights, vocês dois não bebem, né? O cara que começa e diz, bom, vou acompanhar os 2 jogos e começar a beber 1 hora antes do primeiro jogo, ele não chega no segundo. O do Internacional às 7, termina às 9 e emenda com o do Grêmio, vai até às 11 da noite. Se o cara começar a beber às 6, não tem como beber até às 11. Ou ele dá uma trégua no Figueiredo ali, ou ele não... Eu sei porque que eu disse essa bobagem. Mas Sábado O cara às quer 9, beber ou quer ver o jogo? sábado às 9 da noite. 9 da noite. Pá, isso é jogo de mal amado, né? Sim, mas aí o time do coração... Não, mas para só um pouquinho. Pô, sábado de noite é sacanagem. as patrão. mulheres não aguentam. Para aí. Não, Tu tem explicação no domingo às 4 da tarde, tá bem, eu fico aqui embaixo vendo televisão, tu vai lá pra cima, Não. vai lá pra outro quarto. Domingo Agora, às às 9 da 11, noite, tu não. vai dizer o quê? Olha aqui, ó. Uma vez... Ah, tu tá de brincadeira comigo uma que tem vez- jogo essa hora. Uma vez o ex-presidente Fachin
convocou uma reunião do conselho para uma sexta-feira à noite. Pedi a palavra. Olha, presidente Fachin, meu pai contava muito que essas reuniões eram um álibi para os conselheiros ter a chance de dar uma escapada. Agora, marcar para sexta-feira à noite, isso é coisa de mal amado. Me desculpe. Pô, mas é óbvio. O que disse o Fachin? Não disse nada. O risadinha dizia alguma coisa. Presidente Fachin. Grande figura. Grande figura, grande figura. Era muito meu amigo. Já voltamos. Quem não tomava Olinda? Toda a casa tinha Olinda. Tinha. Aquele amarelinho em cima da geladeira, né? Ou na prateleira, em algum lugar. Do lado do rádio. Era Olinda, Elixir Paregório. Biotônico Fontoura. Guaraína. Óleo de fígado de bacalhau, com o cara aquele com bacalhau nas costas. É óleo fish. Pomada Minanco. Né? Minanco. Pô, Minanco era até hoje para assistir. Guaraína. E era bom a Guaraína com uma dor de cabeça. Guaraína, Guaraína. E o refrigerante grapete. E a Guarinda. Quem pede grapete, repete. Quem toma grapete, repete. E como é que chamava a Guaraná da Pepsi Cola? Mountain Dew. Mountain Dew. Não, isso aí era de limão. Limão? Claro. Mountain Dew. Guaraná da Pepsi Cola chamava Guarinda. Guarinda. Bom, mas é da época de vocês aí. Vocês são velhos. Tu sabe? Não, vocês são velhos, eu não. Tinha a Mirinda e lançaram a Guarinda. Tinha... Diz que quem toma Fanta, os mares espanta. Quem toma Mirinda, mais ainda. Não, assim, na verdade, é outra bagacerice. Quem toma Fanta... Eu digo, quem toma Fanta, o membro levanta. Isso. Com Mirinda, mais ainda. Vê que guerra esse que é. cara, ele se faz aqui, ele se faz de... Que guerra é? Quero te dizer uma coisa. Que guerra aí? Semana passada fui lá na REC Bateria. Obrigado. A Marilúcia me tratou muito bem. E aí, é ruim de lidar com aquela gringa? É ruim, mas eu Tomou desconto. Eu digo que eu ameaço, que eu vou denunciar aqui, aí eu consigo alguma coisa. Pressão psicológica. Bom, o que o senhor espera do Internacional amanhã? Depois de tudo isso, né? Mais uma derrota em grau, 10 Grenais. É um momento para o Internacional mostrar que tem condições de dar a volta, né? De jogar de uma forma afirmativa, que convença o nosso torcedor de que há possibilidade pela frente, porque pior do que a sucessão de resultados, pior do que o jogo em si, que o Grenal em si, é o que nós temos pela frente e a forma comparada à forma de jogar. Tem que mudar muito, né? Não há como continuar daquele jeito, teimosamente, né? E achar que tem alguma possibilidade. Eu temo pelo futuro do Internacional. Hoje, doutor Sigma, quanto tempo tem para dividir bonitinho aqui. Hoje, um ex-conselheiro do Internacional, não vou dar o nome aqui, porque é conhecido, e não sei se ele quer que eu diga isso. Ele me mandou uma mensagem. Agora, o nosso campeonato é de 45 pontos. Mas eu temo tudo. Bom, porque assim... Não, é a mesma coisa. Não. Lembrem só uma coisa. 2016? Quando o Internacional foi rebaixado, ele liderou o Campeonato Brasileiro daquele ano. 9 rodadas. Mas não vai ser. Ali existiram outros fatores, né? Mas o problema todo, assim, eu temo porque... Ou até a 9ª rodada. A desagregação que isso provoca no vestiário, né? Some-se a isso o processo eleitoral intenso, que está cada vez mais intenso, né? Não há unidade no Internacional. Né? Se tivesse maturidade, nós tínhamos que buscar unidade. Agora, fecha o programa aí. O que esperar do Grêmio? Eu acho que o Internacional ganha amanhã e estou muita esperança do Grêmio, porque eu acho que esse time que vai jogar amanhã, olha, é um time que eu quero ver jogar. É um meio misto, né? Mas eu acho que o Grêmio tem uma boa chance. São bastante jovens. É um jogo mais difícil que o do Internacional. Bastante jovens e velozes os que vão jogar amanhã. Interessante, a formação do Grêmio não é ruim, não. Não. Pode faltar entrosamento, pode faltar um pouco de força física, mas eu não sei também como é que o Atlético vai se portar, porque o Atlético joga uma competição só, né? É uma vantagem física. Né? Vê se um dia tu trata aqui no teu programa do mistério que é as categorias de base do Internacional. Boa pauta, boa pauta. Até a segunda.